Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje a gente vai fazer uma análise de leilão judicial, uma análise de edital de leilão judicial. Então, vamos começar. Edital de leilão e intimação para venda de bens da massa falida, autos de falência, leilão exclusivamente eletrônico. A excelentíssima doutora juíza de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperação Judicial do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, nomeando o leiloeiro público oficial Elcio Kronberg, faz ciências aos interessados que venderá bens da massa falida tal. Aí aqui ela prossegue dizendo a data e hora, o dia da primeira praça e o dia da segunda praça, e o horário. Aí aqui embaixo ele fala um pouco de como que é o procedimento para se registrar no site, o procedimento para registro dos lances. Isso aqui é importante você ler para entender um pouco como funciona esse leilão online. Mas, como não é o nosso foco aqui, a gente vai pular para a parte que é interessante pra gente e que é comum em todos os leilões. Então vamos lá. Lance inicial. Na primeira praça, os bens indicados neste edital serão ofertados a partir do valor atualizado de avaliação. O que isso quer dizer? Às vezes, o imóvel que está indo para leilão, ele foi avaliado há muito tempo atrás. Então, o valor que ele tá com aquela avaliação antiga já não é mais o valor atual do bem. Então, só para dar um exemplo para entender melhor. Se o imóvel tem uma avaliação de 2014, o valor daquela avaliação não é o mesmo valor que aquele imóvel vale em 2023. Então, o que o judiciário faz para ajustar isso sem que tenha mais problemas para o processo? O judiciário vai lá, pega esse imóvel e atualiza ele pelo índice, geralmente pelo índice do tribunal, que é o INPC. Então, ele faz a atualização daquela avaliação velha, simplesmente é atualizado pelo índice do tribunal, para não perder tempo indo lá e avaliando de novo, e às vezes o processo pode se estender eternamente com esse negócio de ficar avaliando imóvel. Na segunda praça, o bem será ofertado a partir do valor equivalente a 50% do valor atualizado de avaliação. Lance considerado vencedor. Será considerado arrematado o licitante que oferecer o lance de maior valor, observando o lance mínimo previsto em cada praça e observadas as demais regras previstas nesse edital. Deverá ser observado que a partir do momento em que for ofertado algum lance para pagamento à vista, sendo admitido apenas lance de valor superior aos lances até então existentes para pagamento a prazo, somente serão admitidos novos lances para pagamento à vista, hipótese em que não serão mais admitidos novos lances para pagamento a prazo, mesmo que sejam lances de maior valor que o lance antes ofertado para pagamento à vista. Lance considerado vencedor. Será considerado arrematante o licitante que oferecer o valor de maior valor, observado o lance mínimo previsto em cada praça e observadas as demais regras previstas nesse edital. Deverá ser observado que a partir do momento em que for ofertado algum lance para pagamento à vista, somente serão admitidos novos lances para pagamento à vista, e hipótese em que não serão mais admitidos novos lances para pagamento a prazo, mesmo que sejam lances de maior valor que o lance antes ofertado para pagamento à vista. O que isso quer dizer? O lance à vista, ele tem preferência sobre todos os lances para pagamento a prazo. Gente, minha cachorra tá brincando ali, tá? O lance à vista, ele tem preferência em todo lance de pagamento a prazo, mesmo que o lance a prazo tenha um valor superior. Então, vamos supor que uma pessoa ofereceu 500 mil a prazo, com 25% à vista e o resto em 30 parcelas. Mas alguém foi lá e ofereceu 450 à vista. O lance de 450 à vista vai ter preferência sobre o lance a prazo. É isso que essa parte está querendo dizer. Aqui a gente tem as condições de pagamento à vista. Nesse caso aqui, inclusive, ele dá duas formas de pagamento à vista e prevê multa em caso de inadimplemento ou desistência do leilão. O Código de Processo Civil também prevê multa e diversas penalidades no caso de inadimplemento, mas a gente vai ver numa aula posterior. Eu não vou ler aqui, porque essa parte das condições de pagamento é algo que está falando justamente desse leilão, então pra gente aqui não é tão interessante. Condições de pagamento parcelado. Nessa modalidade de pagamento, o arrematante no prazo de até 3 dias úteis contados da data da arrematação e leilão, deverá efetuar mediante guia judicial o pagamento do valor mínimo correspondente a 30% do valor da arrematação, quitando o valor remanescente em no máximo 12 parcelas. O Código de Processo Civil prevê o seguinte, que a gente pode fazer um pagamento parcelado da seguinte forma: 25% à vista e o resto em até 30 parcelas. E por que aqui está prevendo de forma diferente? Porque nesse caso em concreto, o leiloeiro entendeu que seria melhor fazer em 30% do valor da arrematação, a entrada, e 12 parcelas o resto. Pode fazer isso? Pode, não tem problema nenhum. O que não pode é
diminuir o valor da entrada, a porcentagem da entrada, ou aumentar o valor das parcelas. Como assim? Você pode dar uma entrada de 10% do valor da arrematação. Não, isso não pode. Mas você pode deixar o valor da entrada maior. O edital pode prever uma entrada de 50%, 70%, mas ele não pode diminuir daqueles 30%. O que a lei prevê é um mínimo a ser respeitado. E o edital, nesse sentido, ele pode prever de forma diferente, sempre respeitando o que a lei determina. As parcelas serão iguais, mensais e sucessivas, vencíveis a cada 30 dias corridos da data da arrematação e atualizadas mensalmente pela média do INPC, IGP e DI. Também a partir da data da arrematação e leilão. Parcelas essas que deverão ser depositadas em conta bancária vinculada aos autos a que se refere o presente edital, mediante guia judicial a ser emitida, devendo as guias serem emitidas em pagamento em continuidade. Quando você arremata um imóvel em leilão e esse imóvel se está pagando ele de forma parcelada, você vai expedir cada guia de pagamento mensal e você tem que fazer a atualização. Eu digo você, mas é uma responsabilidade do arrematante e do advogado do arrematante. Então não esqueça de sempre atualizar o valor da arrematação de acordo com o índice previsto no edital e fazer o pagamento da parcela no dia. E a guia é uma guia judicial vinculada ao Tribunal de Justiça. Isso tudo você consegue fazer pela internet com o auxílio do advogado. Em caso de parcelamento do valor da arrematação do bem imóvel, o saldo parcelado será garantido por hipoteca judicial a ser gravada sobre o próprio imóvel arrematado. Isso aqui é muito comum, tá? Está inclusive previsto no Código de Processo Civil. Sempre que você arremata um imóvel em leilão judicial e você faz esse parcelamento, o próprio imóvel ele fica em garantia do pagamento dessa dívida. E o nome disso é uma hipoteca judicial. O que isso quer dizer? Se você não fizer o pagamento da arrematação, se você deixar de fazer o pagamento das parcelas da arrematação, aquele imóvel ele vai para leilão de novo em garantia da dívida. Então, o próprio imóvel arrematado serve como garantia da dívida. Eu terminei de pagar, tá tudo certinho, mas a hipoteca tá lá. Tem que pedir um ofício pro juiz para dar baixa nessa hipoteca judicial. Da comissão do leiloeiro será devida pelo arrematante taxa da comissão de 5% sobre o valor total da arrematação a ser integralmente paga à vista. O valor da comissão não está incluso no pagamento da arrematação, devendo ser destacado e pago para o leiloeiro. Isso aqui, o valor da comissão do leiloeiro nunca está incluso no valor da arrematação. Quando você for arrematar um imóvel, você tem que sempre contar com o valor do leiloeiro por fora. Geralmente é 5%, mas esse valor pode variar. Nem sempre é 5%, você tem que ver sempre no edital. Uma vez, inclusive, eu peguei um leiloeiro que no edital estava prevendo que a arrematação era de 4% o valor do leiloeiro e ele mandou um boleto com 5%. Então é sempre bom tomar cuidado. O valor da comissão do leiloeiro será integralmente devido, mesmo em caso de inadimplência ou desistência arrependimento do arrematante que acarrete no desfazimento e resolução da arrematação. Quando no edital prevê que a comissão do leiloeiro é devida, mesmo em caso de arrependimento, geralmente não tem o que fazer. Tá no edital que é devido mesmo em caso de arrependimento, desistência, anulação do leilão, vai ter que ser assim. Não tem como chorar depois. Eu já tentei, infelizmente não tem como. Tá no edital, tem que ser respeitado até o fim. Agora a gente vai para a parte mais importante: dívidas e ônus. A arrematação será considerada aquisição originária. Assim, os bens arrematados serão entregues ao arrematante livres e desembaraçados de quaisquer ônus e débitos até a data da expedição da carta de arrematação ou mandado de entrega, inclusive dívidas propter rem. Isso aqui que está escrito é a forma que devia ser em todos os leilões, porque, em tese, o leilão ele é sempre uma aquisição originária. O que isso significa? Que você não tem relação com o antigo proprietário do bem, então ali começaria uma nova relação jurídica. Então, em tese, você nunca deveria, quando você arremata um imóvel de leilão, você nunca deveria assumir as dívidas anteriores do imóvel, mesmo as dívidas propter rem. O que são dívidas propter rem? Dívidas que acompanham o bem, dívida de condomínio, dívidas tributárias. Então, em tese, esse é o jeito correto de todo leilão ser. Nunca o arrematante assumir as dívidas anteriores do imóvel. E é assim em todo leilão? Não, não é. Só é assim quando o leiloeiro prevê isso em edital. E é por isso que eu gosto desse leiloeiro. Esse leiloeiro, em todo edital dele que eu vi até o momento, ele prevê isso certinho. E isso ajuda muito
muito o arrematante na hora de fazer a arrematação. Quando que esse arrematante aqui, se ele arrematou esse imóvel, quando que ele vai começar a pagar as contas desse imóvel? A partir da expedição da carta de arrematação ou do mandado de entrega. O que começar primeiro? Eventuais ônus e débitos mencionados no presente edital devem ser considerados meramente informativos, prestando-se ao cumprimento do previsto no artigo 886 do CPC, não acarretando a obrigação do arrematante em suportar os mesmos. Em relação a eventuais créditos tributários, será aplicada a norma prevista no artigo 130, parágrafo único do CTN, cabendo ao credor habilitar seu crédito junto aos autos do processo a que se refere o presente edital. O que diz o artigo 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional, artigo 30, parágrafo único do CTN. Em caso de arrematação em asta pública, a subrogação ocorre sobre o respectivo preço. Ou seja, em caso de dívida tributária, o ente tem que se habilitar no processo e pedir o pagamento do valor do débito dele direto do valor da arrematação. Em relação a eventuais créditos condominiais, será aplicada a norma prevista no artigo 908, parágrafo 1º do CPC, cabendo ao condomínio habilitar seu crédito junto aos autos do processo a que se refere ao presente edital. O que diz o artigo 908, parágrafo 1º do CPC? No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza própria terreno, subrogam sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. Isso aqui é em todo leilão? Não, só no leilão que prevê isso certinho no edital. Caberá ao arrematante arcar com todos os custos e tributos eventualmente incidentes sobre a arrematação e transferência do bem, inclusive, mas não somente, ITBI, ITR, IRPF ou IRPJ, taxas de transferências, entre outros. O que isso quer dizer? Quando você for no cartório de registro de imóveis, transferir o imóvel para o seu nome com a carta de arrematação, você tem que pagar o ITBI, todos os tributos certinho e arcar com as custas do cartório. E isso não vai ser pago com o valor da arrematação. É um débito a mais que você tem que contar na hora de fazer essa arrematação. Então tem os 5% do leiloeiro, mais as custas com tributo e com cartório. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram sem garantia. Na hipótese dos bens, no todo ou em parte, estarem ocupados por terceiros, caberá ao arrematante tomar toda e qualquer providência, bem como marcar com todo e qualquer custo para a desocupação do bem, observado o artigo 880, parágrafo 2º, inciso 1º do CPC. Isso aqui é em todo leilão, tá? Inclusive nos leilões extrajudiciais. Mas no leilão judicial, você pode pedir os mesmos autos em que foi feita a arrematação, a desocupação do ocupante do imóvel. O nome disso é emissão na posse. Agora aqui a gente já não tem mais muita informação interessante pra gente, né? A gente tem a informação do lote, manifestação do arrematante impugnante. Aqui, ao final, ocupação. Esse imóvel está ocupado, avaliação. Valor da avaliação, R$228 mil. Valor atualizado da arrematação, R$237.250. Lance inicial. Lance inicial da primeira praça, valor atualizado, R$237.250. Lance inicial da segunda praça, 50% do valor atualizado, R$118.625. Então é isso, gente. A gente já falou aqui. Essa é a análise do edital desse leilão judicial. No próximo vídeo a gente vai falar da matrícula. Tchau, tchau. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, deixar aqui um comentário. E é isso aí. Tchau, tchau.